Houve um silêncio tão profundo que o céu inteiro pareceu prender a respiração. As orações cessaram, os ventos pararam, e os 7 anjos que estavam diante do trono aguardavam o comando do Eterno. Era a última vez que o tempo seria contado. O relógio da eternidade se preparava para soar o seu último toque. As taças estavam cheias, cheias da ira de Deus, não contra o homem que se arrepende, mas contra a arrogância de um mundo que zombou da verdade, que chamou o mal de bem e o pecado de liberdade. E então o primeiro anjo ergueu sua taça, e a terra começou a gemer. As águas, que antes refletiam o céu azul, tornaram-se sangue. Os peixes morreram, os rios se calaram. Era como se a criação, cansada de suportar o peso do pecado, clamasse por justiça. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e o mar se tornou como o sangue de um homem morto. As ondas, antes vivas e cheias de movimento, agora se transformaram em um espelho vermelho de juízo. Mas não havia grito mais alto do que o dos céus, pois lá, no trono, o Cordeiro olhava com olhos de fogo. Ele não se alegrava com o sofrimento, mas cumpria o que fora prometido. A misericórdia teve o seu tempo. Agora, o julgamento seria inevitável. E quando o terceiro anjo derramou a taça sobre os rios e as fontes das águas, uma voz ecoou do altar. Justo és tu, ó santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Então, os céus começaram a estremecer. O sol queimava 7 vezes mais forte, e os homens blasfemavam o nome de Deus. Mesmo assim, não se arrependiam. O mundo se tornara um espelho do inferno, e mesmo diante do fogo, ainda havia corações frios. O quarto anjo, com mãos trêmulas de glória, ergueu sua taça e a despejou sobre o trono da besta. E a escuridão caiu. Uma noite tão densa que nem os demônios ousavam se mover. As nações mergulharam em caos. Governos ruíram. Reinos que pareciam eternos desapareceram em minutos. Mas o mais terrível ainda estava por vir. O quinto anjo levantou os olhos e viu o firmamento se abrir. Do alto, uma luz intensa o envolveu, e ele ouviu a voz que fez o universo nascer. Vai e derrama tua taça sobre o ar, pois chegou a hora. E ao som dessas palavras, o céu inteiro estremeceu. Relâmpagos cortaram o firmamento, as montanhas se moveram, o mar se ergueu como uma muralha, e a terra gemeu. A humanidade olhava para o alto, mas já não via o azul do céu. Somente nuvens de fogo, trovões e ecos de trombetas distantes. Era o princípio do fim. Mas mesmo ali, entre destruição e juízo, a graça ainda sussurrava, chamando os últimos a se renderem antes que a última taça fosse derramada. Pois havia um anjo, o sétimo, cuja taça ainda estava cheia. E o mundo inteiro aguardava o som que encerraria todas as eras. E então o Eterno disse: tudo está pronto, que a última taça seja derramada. Quando o último anjo ergueu sua mão, os céus se abriram como um véu rasgado em chamas, e uma luz indescritível tomou conta de tudo. Mas antes que a taça fosse derramada, uma voz se levantou entre os santos: Senhor, há ainda misericórdia? E o Cordeiro olhou para o Pai, e o Pai permaneceu em silêncio. A criação inteira entendeu. Era chegada a hora em que a justiça seria perfeita, e o reino finalmente seria restaurado. O sétimo anjo permaneceu imóvel por alguns instantes, como se o próprio céu esperasse por algo, e então ele começou a se mover, lentamente, firmemente, com passos que ecoavam como trovões no abismo. A taça em suas mãos brilhava como um sol invertido. Dentro dela não havia apenas ira. Havia séculos de dor, lágrimas dos justos, sangue dos mártires, clamores que subiram aos céus e nunca foram esquecidos. Cada gota era um testemunho, cada relâmpago uma lembrança de que Deus nunca deixou nada impune. E quando o anjo levantou sua voz, o universo inteiro ouviu: está feito.
O som atravessou galáxias, o tempo parou. E por um breve momento, toda a criação ficou suspensa entre o juízo e a eternidade. Relâmpagos cortaram o firmamento, trovões rugiram como 1000 leões, e uma voz, como o rugido de muitas águas, ecoou do trono. Caiu a grande Babilônia, a morada dos demônios, o império da corrupção. As cidades dos homens se dividiram, os montes desapareceram e as ilhas fugiram. Tudo o que o homem construiu, tudo o que chamou de poder, glória e sucesso, desmoronou diante da glória do Altíssimo. Mas mesmo no caos, havia beleza. Pois do alto, entre as nuvens em chamas, surgiu algo. Uma luz que nenhum olho mortal poderia suportar. O cordeiro voltava, não como servo, mas como rei, e os anjos que antes derramaram a ira, agora dobravam os joelhos diante dele. Pois o fim não era destruição, era o recomeço de todas as coisas. Aquele que foi ferido agora reinaria para sempre. Aquele que foi esquecido seria exaltado entre todas as nações. E todo joelho se dobraria, toda língua confessaria, toda lágrima seria julgada. A terra ardia, mas o céu cantava, pois finalmente o plano havia se cumprido. O tempo cessou e a eternidade começou. Então, o sétimo anjo baixou sua mão, e a última taça tocou o chão da terra. Um clarão, um som, e o universo foi inundado pela glória do Criador. Nenhuma escuridão resistiu, nenhum império sobreviveu. Somente ele permaneceu. E no último sopro da história, uma frase ecoou, gravada nas estrelas, nas águas e nas almas. Ele reina para todo o sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.